Olá, boa tarde. Hoje vamos discutir sobre equilíbrio de estruturas em sistemas multicorpos. Então, para começarmos a estudar esse equilíbrio, precisamos nos recordarmos da primeira condição de equilíbrio, que é o equilíbrio de translação, somatória das forças igual a zero, e o equilíbrio de rotação, somatória dos torques igual a zero. Então, o que seriam as estruturas multiforças? Uma estrutura é chamada de porte por máquina se pelo menos um de seus elementos for um elemento multiforça. Um elemento multiforça ele define no qual 3 ou mais forças atuam nele, ou na situação na qual temos duas forças, 2 ou mais conjugados, ou seja, 2 ou mais elementos acoplados a ele, a um determinado elemento. Pórticos são estruturas projetadas para suportar cargas e geralmente são fixos. Então temos alguns exemplos aqui de elementos multiforças, né? Então a gente tem, por exemplo, os pés aqui conectados a essa base horizontal. Para analisarmos, poderíamos separar a base e analisar cada uma das laterais aqui que formam os pés de apoio dessa base, ok? Então temos estruturas treliçadas, tanto no caso de rodovias, de sinalização, quanto para a formação de telhados, ok? Então, como fazemos para analisar os elementos multiforças, né? Qual a metodologia que vamos utilizar? Primeiramente, podemos determinar as forças externas. Então, fazendo uma análise aqui da estrutura externa, eu tenho uma carga aplicada. O peso de cada elemento que compõe essa estrutura ele é considerado desprezível quando comparado às forças que atuam nele. Então, essa carga aplicada, aqui nesse suporte, é um suporte que possui componente AX e AY, horizontal e vertical. É um suporte que dizemos fixo. E do lado direito temos um suporte do tipo rolete, onde temos apenas a força normal de contato. Seria um suporte aqui, ó, com normal EY. Então, para analisarmos a estrutura, as forças de reação no apoio ou a força da carga, fazemos o DCL da estrutura externa. Próximo passo, para resolver e encontrarmos essas forças, utilizamos a primeira condição de equilíbrio e a segunda condição de equilíbrio. E montamos sistemas de equações, resolvemos esses sistemas e encontramos os valores da força externa. Então, tentando fazer uma análise das forças internas que atuam nessa estrutura, como nos segmentos CA, CE e BD, dividimos eles em partes. E vamos analisar as forças em cada uma dessas partes. Ok? Então veja, aqui temos a força do apoio, que já tínhamos representado na estrutura externa, tanto em A quanto em E. P é a carga. E vamos agora desenhar as demais forças. Veja, precisamos adotar um critério. Existe uma conexão de elementos conjugados entre o segmento AC e o BD, que é através do ponto B. Então, existe uma força horizontal que eu vou chamar de BX no segmento AC, correto? Note que quando eu for fazer o DCL do segmento BD, por ação e reação, deve existir uma força de igual intensidade, mas sentido oposto, correto? Da mesma forma, quando eu for desenhar o segmento CE, o fato do BD estar conectado através do ponto B, por ação e reação, eu vou ter uma força BX e BX em sentido contrário. Note que, então, inicialmente eu vou fazer a suposição que CX atua da direita para a esquerda e CY de cima para baixo. Por ação e reação, quando eu analisar o segmento CE, CX atuar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eu tenho que obedecer à terceira lei de Newton. Qualquer suposição que eu faça em uma parte, a parte que está conectada a ela, através do ponto que está conectado a ela, as forças têm que possuir sentido oposto. Mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Obedecendo à terceira lei de Newton. Isso é uma suposição inicial. Se eu estiver correto, na hora que eu fizer o cálculo de CX e CY, o valor
dará positivo. Se a minha suposição inicial não estiver correta, eu encontrarei um valor negativo. Mas em módulo, o valor estará correto. O primeiro passo, dividir em partes, identificar as forças que atuam nos elementos. E agora eu vou aplicar a primeira e a segunda condição para montar um sistema de equações. Eu posso montar um sistema de equações para cada um desses segmentos. Perceba, para o segmento AC, o segmento BD e o segmento CE. E aí resolver o sistema de equações. Tá? Então aqui temos alguns exemplos de diagrama de corpo livre. Aqui temos uma treliça com apoio fixo e apoio móvel e uma carga P sendo aplicada. Foi feito um DCL de uma estrutura externa, onde eu tenho a X, a Y, no apoio móvel BY e a carga P. Aqui eu tenho uma viga engastada, então o DCL possui componente horizontal, vertical e um torque. 3 forças de carga sendo aplicadas. Nesse caso, o peso da viga não era desprezível, por isso ele foi representado aqui. Aqui eu tenho uma viga apoiada num degrau que é o ponto A, B, tipo articulação, então ele tem BX, BY, uma carga P sendo aplicada, o peso, a normal de contato, e aqui é a simbologia que a gente usa para binários. Aqui eu tenho de novo um sistema onde tem uma polia, uma carga pendurada, um fio acoplado e uma força externa, uma carga sendo aplicada aqui na horizontal chamada de P. Estou fazendo o DCL dessa estrutura externa, eu noto que esse apoio é de um tipo rolete, então eu tenho uma força normal. Aqui eu tenho uma componente horizontal e vertical. A força de tração na corda, que como é o caso estático, vai ser exatamente igual ao peso da massa que está pendurada. E aqui é a carga que estava sendo aplicada. Agora, o exemplo de cálculo. O primeiro exemplo que eu gostaria de discutir hoje é o seguinte. Determine os componentes de todas as forças que atuam nos elementos do pórtico mostrado ao lado. Ok? Então, veja. Temos um pórtico com uma articulação em A e uma articulação em C. Podemos separar esse pórtico em 2 segmentos, no AB e no BC. Ok? Para a formatação, adotamos que todos os dados fornecidos pelo problema estão com 2 AS. Ok? Então, veja lá. Primeira condição, formos desenhar o DCL da primeira parte, do segmento AB. Então, veja, temos a força externa de 5 kN e precisamos assumir alguma direção e sentido para as forças que atuam na articulação A e no ponto de conexão com seu conjugado B, em B. Então, AX e AY, como hipótese inicial, assumimos nessa direção. E BX e BY como hipótese inicial. Ok? Somatória das forças em x deve ser igual a 0, então temos que AX mais BX igual a 0. Somatória das forças em y deve ser nula, então a y mais BY menos 5 kN igual a 0. Correto? Pela segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, podemos também obter uma terceira equação. Então, veremos que, colocando o polo em A, temos, e adotando o torque no sentido anti-horário como sendo positivo, 5 kN, tá? Imagine essa linha de ação de forças, a distância do polo até a linha de ação de forças é 1,5, é um torque negativo, ok? BY, imagine a linha de ação de forças que passa por BY. O braço seria a distância do polo até essa linha de ação de forças, então seria 1,5 mais 1,5, 3, ok? BY exerce um torque positivo, basta lembrarmos da regra da mão direita. E BX, né? Imagine a linha de ação de forças que passa por aqui. A distância dessa linha em relação ao polo é de 6, tá? O braço parte do polo em direção à linha de ação de forças. Então, o torque de BX é um torque negativo. Com isso, temos 3 equações. Contudo, basta verificarmos que a gente possui 4 incógnitas. Necessitaríamos analisar o sistema obtendo mais uma equação. Se formos analisar o conjugado BC, vamos fazer o DCL.
Então, o que já discutimos anteriormente é que quando vamos analisar um conjugado, não podemos esquecer da terceira lei de Newton. Se assumimos inicialmente que BX no segmento AB atua nesse sentido e BY nesse, quando formos realizar o DCL do segmento BC, temos que inverter o sentido, devido à terceira lei de Newton, para ação e reação. Então, aplicando a primeira condição de equilíbrio nesse segmento, na direção x, eu tenho Cx menos Bx, mais Cy menos By. Então, me fornece que Cx igual a Bx e Cy igual a By. E podemos também aplicar a segunda condição de equilíbrio, que é colocando o polo em C. Então, temos que By vezes o braço, que está nesse sentido, que é 3, ok? Realizando um torque positivo, ok? Então, imagine aqui a linha de ação de forças que passa por Bx. A distância também é 3 e o torque também é positivo. Deve ser igual a zero. Então, 3By mais 3Bx igual a zero. Bom, isso implica que By igual a menos Bx. Então, agora temos um sistema aí de 6 equações. Então, inicialmente, utilizando a equação 6 e substituindo na equação 3, verificamos que Bx é menos By, então concluímos que By é 0,83 kN. Então, Bx é menos 0,83 kN. Tá? Esse menos se deve à hipótese inicial. Inicialmente assumimos que Bx estava nesse sentido. Quando fazemos as contas e verificamos que ele possui um sinal negativo, significa que o sentido adotado inicialmente deveria ser oposto. Ok? Não é necessário refazer todos os cálculos, basta justificar no final de sua análise. Continuando a análise do sistema, vamos utilizar a equação 4 e 5 e, com isso, podemos determinar Cx e Cy. Então, Cx, que é igual a Bx, também vai ser negativo, e também significa que o sentido adotado inicialmente deveria ser oposto, e Cy é mais 0,83 kN. Então, agora vamos determinar a x e a y utilizando as equações 1 e 2. A equação 1 nos mostra que a x igual a menos Bx, portanto, é mais 0,83 kN. E a y é mais 5 menos By. Então, seria mais 5 menos 0,83, sendo 4,2 kN. Então, apresentamos as respostas aqui. Note que Bx deveria ser adotado no sentido oposto ao adotado inicialmente, assim como Cx. Né? Então, rapidamente analisando, temos By, que é 0,83, mais AY, que é 4,2. Isso tem que ser igual aos 5 kN, que está em sentido oposto. AX, 0,83 kN. Bx deveria ser adotado no sentido da direita para a esquerda. Então, tendo como resultante AX com mais 0,83 com menos 0,83, seria resultante nulo. Ok?